Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui no Vibecast mais uma vez para a gente introduzir o tema de hoje, que eu vou falar depois de apresentar, né? Depois da apresentação vai rolar, né? Tá aqui eu, Cauã Cavalcante, um dos apresentadores, eu com meu amigo, o Matheus Souza. E aí, Matheus? E aí, tudo bem? Tudo bem, meu amigo. É isso mesmo. E a gente está aqui para a gente falar sobre o tema de hoje, que é insegurança alimentar. Segurança alimentar, no caso, né? A gente escolheu um certo artigo que tipo, tem um nome gigante. Eu vou até ter que olhar aqui, então, caso que é realmente grande. Seleção de características para monitoramento de variáveis importantes para a segurança alimentar do estado do Ceará. Então, é um artigo relacionado ao eficiência de dados no Programa de Segurança Alimentar do Ceará, né? E a gente trouxe um dos autores do artigo para falar um pouquinho sobre ele aqui, falar um pouquinho sobre essa problemática. Então, Adilio Freitas, o senhor pode se apresentar aqui ao público? Boa tarde, bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Ou boa noite, né? Não sei. Boa noite. Vamos apresentar. Bem, me chamo Adilio Freitas, eu atualmente curso Ciência de Dados na Universidade Federal do Ceará. E atualmente também trabalho na Enel Brasil, né? Então, basicamente isso é meu feedback. E como o nosso queridíssimo host Cauã disse, eu participei do artigo, muito prazer, sobre segurança alimentar. E é isso, cara, vamos nessa. Vamos nessa sim. A gente já vai começar com uma pergunta bem quentinha aqui, ó. Pra gente começar, né? Pra gente começar e colocar todo mundo na mesma página, explica aí de um jeito simples a gente o que exatamente é insegurança alimentar. E essa tipo, é só sobre passar fome ou tem mais coisa envolvida? Cara, então, basicamente existe muito estudo sobre isso, né? Muitas outras pessoas vieram antes de mim, do pessoal que trabalhou nisso. E basicamente, cara, existe até uma legislação só sobre isso. E é a LOSAN, que é a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, eu acho. Então, basicamente, eles entendem por segurança alimentar como o direito de todas as pessoas tenham acesso a uma alimentação regular, né, que é importante, e permanente à alimento de qualidade. Então, as pessoas têm que ter acesso a essa alimentação e, muito importante, que seja suficiente, né? Então, tipo assim, ele não precisa passar justamente a fome, né? E aí, cara, basicamente, o estado da arte, a gente tem 4 níveis de segurança alimentar. Então, a segurança alimentar, que é quando a família, porque aqui eu vou falar sobre domicílios, né? Então, quando o domicílio, por exemplo, a unidade familiar, ela consegue tranquilamente comprar alimentos e que não prejudique na renda dele. E a gente tem segurança alimentar. Na segurança alimentar, são divididas em 3 níveis, que é a grave, a média, a moderada, no caso, e a leve. A grave, cara, é realmente pessoas que passam fome, que não conseguem comprar comida. Ou que, por exemplo, fome de a cada 2 dias, por exemplo. São pessoas realmente com problemas nutricionais e tal. A média é um pouco a menos que isso, obviamente. Mas seria tipo em relação a que tem dificuldade para comprar alimentos, por exemplo. Tá? Consegue comprar, mas tem dificuldade. Então, tipo assim, não sei, cara, só se alimenta de um tipo, por exemplo, de comida. Ovo na quinta, ovo na sexta, ovo no sábado, ovo no domingo, e aí vários, é só a mesma alimentação, tá ligado? E aí temos a leve, né? O grau leve é exatamente o grau onde a pessoa pode ter com as condições, só que não pode dizer, ela não tem a educação de comprar alimentos para ela. Então, ela pode se alimentar de refrigerante, de cilindros. Isso eu não falo de licor, eu falo a base alimentar dela é isso. Certo. E aí temos esses 4 níveis. Exatamente é isso. Esses 4 níveis, né, de quanto a pessoa pode ter, de como cada situação da pessoa tá, né? Por causa que a pessoa também não tem educação alimentar muitas vezes, né? Aí também pode. Eu vou
deixar para o meu amigo Matheus? Vamos nessa. Bom, Adílio, eu tenho uma dúvida relacionada ao artigo, né, de vocês. Os dados oficiais sobre a fome, eles só saem uma vez por ano. Eu queria saber que tipo de problema isso criava na prática para combater a fome. Cara, então, na prática, né? Cara, basicamente a gente utilizava a PNAD-C, que eu não sei se vocês conhecem, mas basicamente é uma pesquisa nacional de amostragem domiciliar. Então eles pegam amostras de domicílios. Então vai o campo lá do IBGE, por exemplo, lá, e eu acho que ocorre desde 2004, mais ou menos. E aí eles seccionam basicamente por trimestre, 4 trimestres, né? Só que, por exemplo, existe tipos de perguntas que eles vão fazer, entendeu? Então, por exemplo, no primeiro trimestre eles fazem perguntas mais relacionadas à segurança pública. Aí no segundo trimestre, por exemplo, é saúde pública. Isso aqui é só um exemplo, né? Então, sim, ok. Correto, mas no quarto trimestre, por exemplo, eles falam justamente sobre segurança alimentar, sabe? E aí é onde entra as variáveis de segurança alimentar, que aí é a variável XD17001 e aí pra frente, né? E elas elencam os domicílios de segurança ou de segurança alimentar, né? Se é segurança, pode ir ou não. E aí, cara, a problemática é que a problemática é que, como eles estão mais com esse foco alimentar só depois da 23, então a gente utilizou os dados da 23, né? Então a gente tinha basicamente uma pesquisa para se basear. Então a gente não conseguia, como cientista de dados, por exemplo, estatísticos, fazer uma série temporal, tá ligado? Ou utilizar algum modelo de learning para tentar identificar quais eram as variáveis que mais implicavam, sabe? E aí a gente tivemos esse problema por justamente ter somente esse tipo, somente uma amostragem, sabe? E outro problema também foi a quantidade de dados faltantes. Também a gente precisou utilizar algumas técnicas lá para desenvolver sempre para poder aumentar a nossa saúde. Certo. Pronto. Falando sobre esses métodos que vocês usaram, né, basicamente, qual foi exatamente a grande sacada de vocês? Então, cara, como é que a ciência de dados ajudou a vocês a dar esse problema? Pronto. Basicamente, como a gente tentou essa amostragem, a gente discutiu muito, a gente pesquisou muito, a gente fez uma revisão literária muito forte, e aí a gente decidiu, basicamente, utilizar seleção de características, né? Que é a feature selection. E aí a gente utilizou 5 métodos de machine learning. Então, a gente utilizou random forest, que é floresta aleatória. A gente utilizou outros modelos. Por quê? Porque qual é a nossa ideia? Para o pessoal aqui não estava muito ligado. A nossa ideia era tipo assim, cara, a gente tem um conjunto gigantesco de variáveis, além das variáveis alimentares. O que a gente quer saber é quais são as variáveis que mais implicam na incidência de segurança alimentar. Se liga? Então a gente tem variáveis sobre segurança pública, a gente tem variáveis de renda, a gente tem variáveis de saúde, e aí a gente queria saber, tipo assim, qual era o fator predominante que indicasse se um domicílio teria ou não segurança alimentar. Então, a partir disso, a gente utilizou 5 métodos de selection. Ok, a gente também teve outro problema, porque eu acho que mais de 80% dos dados estavam vazios. Eram variáveis eram variáveis que tinham 80% dos valores mínimos. E aí, a partir disso, a gente definiu o limiar, certo? Então, a gente definiu o limiar para justamente trabalhar, e a gente utilizou técnicas de oversampling. Então, o famoso quadro também, a gente utilizou essas técnicas para poder aumentar a amostra de forma artificial, mas sem que criasse nenhum viés, sabe? E aí, interessante. Isso aqui. Depois de toda essa investigação, certo? Quais foram as descobertas mais importantes? E também queria saber quais foram as pistas de ouro que vocês encontraram que mais relacionam com insegurança alimentar. Então, a gente
vocês também, que são alunos da academia, a gente, o que a gente pode fazer no máximo é inferir tendências, né? Então a gente não pode cravar nada. Então, e principalmente com a amostra que a gente tinha, que é uma amostra bem limitada, sabe? Então, basicamente, a gente fez, utilizou cinco técnicas. A gente pegou quais variáveis mais incitiam, né? Técnicas. E aí a gente encontrou que as variáveis de educação e de renda foram as variáveis que mais incidiram para uma pessoa ser ou não, estar ou não no nível de ensino alimentar. Então, por exemplo, na educação a gente tinha uma variável que era anos de estudo, sabe? E aí, basicamente, ela apareceu, tipo assim, quase sempre teve os testes, basicamente. E a de renda, por exemplo, foi crucial. O que a gente pode dizer que faz sentido, sabe? Então, faz sentido assim, quão menor o grau da pessoa, ou quão menor a renda da pessoa, mais provavelmente ela pode ter um nível de insegurança alimentar. Então, a gente pode inferir uma tendência, mas a gente pode cravar, sabe? Mas foi muito interessante, porque, tipo assim, a importância do nosso artigo foi justamente para o governo do Estado desenvolver políticas públicas para isso. E também porque tu falou que foi uma coisa interessante, que foi ter uma tendência, tipo assim, não é todos os casos, obviamente, mas sempre vai ter uma tendência de quanto mais renda você tem, você vai conseguir ter uma alimentação melhor, né? Sim, mas é muito interessante, inclusive, assim, a gente provar isso com dados, né? Porque uma coisa pode ser uma lógica, né? Pra mim é lógico que renda afeta se uma pessoa vai ter ou não o que comer. Mas provar isso com dados é muito interessante, né, cara? Interessante. Exatamente. E, tipo assim, a coisa que eu falo, tipo assim, que com renda você obviamente tem educação, a pessoa vai conseguir se familiarizar mais com o tema, vai conseguir saber qual tipo de alimento ele precisa comer, sabe? É uma coisa bem interessante. E tomando isso por gancho, se liga, além de educação e renda, teve algum outro fator que surpreendeu vocês durante a pesquisa? Tipo, alguma coisa que não fosse esperado que fosse aparecer com tanta força, tipo, fosse ter tanto peso no julgamento dos dados? Tem alguma coisa assim? Alguma coisa mais disso? Tipo, alguma coisa inesperada, que você não esperava que fosse tão presente nos dados, sabe? Não, cara, eu acho que a coisa que mais a gente não esperou foi justamente sobre educação. Porque, tipo assim, pra mim fazia muito sentido que quanto menor, né, e tal. Só que, tipo assim, a gente viu, né, que só começava mesmo a fazer uma diferença significativa na segurança alimentar se o cara tivesse mais de 12 anos de estudo, se liga? Então, tipo assim, até os 12 anos de estudo da pessoa, que estudou até 12 anos, basicamente as proporções de segurança alimentar e insegurança eram parecidas, entendeu? Então não era algo que eu queria muito. Então, pra mim, foi algo que eu fiquei, caralho, não sabia. Porque que os caras são realmente é importante, né, mano? Bom, Adílio, uma dúvida importante. Com essa pesquisa sair do papel e virar uma ferramenta real para ajudar as pessoas, o que o governo e outras organizações não governamentais e até mesmo instituições privadas podem fazer com essa descoberta? A gente, basicamente, como funcionando extrair dados, tratá-los, ler o que os dados querem dizer e gerar insight com isso. Então, um dos nossos insights foi tipo assim, olha como a gente aqui mapeou em todo o Ceará como está a incidência de segurança alimentar. Então, você, governo, políticas públicas, quem faz as políticas públicas, poderia criar algo como um radar da fome, sabe? Então, essa pesquisa poderia ser mais voltada diretamente para agir. Então, por exemplo, se eu tenho mais segurança alimentar no Rio Grande do Sul, então, tem que ter medidas voltando para lá. Então, não sei se você conhece, mas o governo do estado, ele tem um programa que é o Ceará Sem Fome, sabe?
Tá? O que é que eu estava falando, cara? Basicamente são cozinhas que elas não te dão, que elas não dão para pessoas que estão no cadastro único, normalmente por dia. Então, se eu tenho no Rio Grande do Sul, por exemplo, uma problemática de incidência de segurança alta, então eu vou destinar recursos da atenção para lá. Eu vou botar mais cozinhas lá, se liga? Essa seria mais ou menos a lógica. Entendi. Pô, realmente, velho. E aí isso, pode trabalhar, mas só para comentar. E aí, mas assim, por exemplo, eu tenho isso, né? Eu também tenho uma questão que, eu vejo que emprego e educação é muito forte, né, cara? Então, vou fazer lá creche, vou fazer lá escola, vou fazer lá programas que derem renda, derem emprego, sabe? Uhum. Sim, é isso, cara. Pelo amor de Deus, velho, isso é muito da hora. E é tipo, exatamente sobre isso. Tipo assim, vocês, os dados que vocês reúnem, que vocês conseguem refinar, sabe? Eventualmente pode ser usado para programas governamentais. E a minha pergunta era justamente sobre isso. Qual é o futuro dessa pesquisa? Tipo, vocês pensam em criar um painel online? Cara, eu não falar sobre isso. Eu jogo muito mais no projeto, tá ligado? Daí sim. Tem que trabalhar, né? Mas basicamente a gente, quando eu saí, basicamente a gente entregou a plataforma que ela tem conta. Então tinha essa ideia de fazer meio que tipo assim, porque as coisas eram muito meio que anotadas a papel e caneta. E a gente fez a ideia de organizar isso em dados, sabe? Em dados para a gente criar, justamente mapear quais bairros foram mais afetados positivamente, por programa que vai como, e quais não foram, se liga? E aí, então, a ideia... E isso foi, criou para facilitar a sessão. E aí, tipo assim, pode ter, dentro dessa plataforma, justamente esse painel online, mas aí, como não sou mais projeto, não tenho como te falar isso, cara. Mas a ideia é muito essa mesmo de fazer esse radar da fome, né? Sim. Pô, Ceará, todinho. Eu falei do projeto, mas eu falo também do Ceará. Para encerrar essa nossa conversa, Adílio, os jovens, às vezes, quando eles veem a palavra programação, estatística, veem como algo extremamente distinto, certo? Você poderia deixar uma mensagem sobre como essas habilidades podem ser usadas para resolver problemas reais e importantes como a fome? Cara, inclusive, eu lembro até de uma tirinha no Instagram, que era, tipo assim, era um quadro, eu botava que era machine learning. Aí, por trás, era outra tirinha, e por trás disso, era basicamente estatística. E é realmente isso, machine learning basicamente é só estatística. Só que eu não vou chegar para você e falar assim, cara, você tem que aprender estatística para saber aplicar modelos de machine learning. Isso seria mentira, tá ligado? Você consegue aplicar modelos de machine learning sem saber muito mais aprofundado de estatística. Porém, cara, a gente é acadêmico, tá ligado? Então, tem que saber o básico. A gente, isso, você não vai poder aplicar, mas a gente, como acadêmico, cara, a gente tem que conhecer e, de fato, saber o processo. Porque isso é muito essencial, maior, principalmente voltando para a política pública. Sim. Eu falo isso, mas quem não, por exemplo, quem não quiser ir para essa área social, eu falo isso na empresa mesmo, cara. Tipo, é muito interessante você saber, por exemplo, o que você pode fazer com dados que você tem na sua empresa para gerar insights melhores para, sei lá, diminuir o prejuízo da sua empresa, tá ligado? Então a gente já se torna um profissional diferente, cara. Entendeu? Muito aí, a minha dica, cara, pra galera que quer realmente acha que precisa de estatística e tal, cara, estude álgebra linear, cálculo, tá ligado? E conheça como o processo. Acho que muitas vezes o pessoal ignora estatística na área de dados e geralmente aplicam coisas que são senso comum para essa área, certo? Não tendo uma comprovação estatística de que aquilo realmente funciona. Então... Isso é verdade. E aí o papel da academia, cara. Academia, tipo assim, se a gente hoje está trabalhando com ChatGPT, e academia, não é isso. Sim. Por exemplo, cara, foi basicamente uma pesquisadora de caneta. Então, sim. Geralmente o jovem do ensino médio, quando está aprendendo matrizes, acho que aquilo é totalmente inútil. Mas quando vai para a faculdade, na área de dados principalmente,
cara. Só. Dados tabulares é literalmente matrizes, tá ligado? Então, Sim. Beleza, então. A gente vai começar, a gente vai finalizar por aqui, né? Porque eu acho que o nosso tempo é meio curto. Mas, falando logo, muito obrigado a Diego por você ter participado desse negócio aqui. Eu sei muito bem. A gente sabe muito bem que a sua vida é um pouquinho ocupada, então você ter dado um pouquinho do seu tempo aqui pra gente já é muito bom. Né? Obrigado. Muito obrigado mesmo. Foi muito bom. Foi muito boa a conversa e espero voltar outras vezes aí. Sim, muito obrigado. Show. Então é isso, basicamente, né? A gente viu que a segurança alimentar é uma problemática séria no país, no país e no estado, e que enquanto a gente está, enquanto é um negócio que traz muitas mazelas para a sociedade, a gente está aprendendo a usar as tecnologias como ciência de dados, o machine learning, a manipulação dos dados para a gente conseguir focalizar em pontos específicos de onde o problema está mais complicado, sabe? E a gente vai conseguir trabalhar com isso a partir de mais dados, do mesmo jeito que o nosso amigo Adilo fez com o artigo dele.